E aí, vou passar aqui para vocês o conhecimento sobre a parábola do semeador. Ela fica em Mateus 13. Vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Imagina lá Jesus sentando na beira do mar, com sua sandália de couro. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. O que ele fez? Ele foi para o barco, onde já estrategicamente, o que aconteceu? As ondas, né, o vento vai dar uma acústica melhor para ele falar. Como tem muita gente, né? E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Ia ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Primeira coisa que ele fala, o semeador saiu, deixou cair no meio do caminho. Depois veio as aves e a comeram, né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Então, ele semeou também na pedra, né? Nos lugares pedrejados e tal. Aí ela até que deu alguma coisa ali, mas depois morreu, não tinha raiz, secou, né? E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, sufocou a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é o seguinte, né? Ele explica que caiu no caminho, caiu na pedra, caiu no espinho e depois caiu em terra fértil. Então, de início, você já vê que o código é semear, né? Mas vamos lá. Aí ele explica a parábola. A explicação da parábola. Então, se aproximam os discípulos e perguntam: por que ele fala por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. O que ele quer dizer com isso? Ele fala por parábolas porque ele passa os códigos do mistério do reino. E a outros, porque a outros, na verdade, ele fala aqui, é dado conhecer o mistério dos reinos, mas aqueles não lhes é concedido. Então, não é todo mundo que pega os códigos do reino. É só quem acessa esse código. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, ele fala, as parábolas, elas são contadas por isso. Sempre esconde um mistério das parábolas. E a maioria delas, praticamente todas, falam sobre o mesmo assunto. É um código do reino que ele está tentando passar. Aí mais para frente aqui, no versículo 18, 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Andei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o semeador da beira do caminho. Olha só como é que ele explica a parábola. Ao que foi semeado em solo rochoso, que é nas pedras, né? Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Fica lá todo entusiasmado e tal, pô, a palavra está aqui. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo assim, antes de pouca duração, eu lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o que acontece?
Esse cara que é da Pedra Rochosa, ele vai lá, fica lá todo feliz, começa a crescer com a palavra. Aí vem os perseguidor, vem lá os pessoal que fala assim: ah, você é um doido, e não sei o que, não sei o que. Esse pessoal vai oprimindo e daqui a pouco ele vai lá e fica doido. E não esquece que ele foi chamado. Porque não criou uma raiz. Então a perseguição e tal se escandaliza e já era. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que acontece? O cara fica fascinado, que a riqueza e não sei o que, mas tipo assim, só pela fascinação mesmo. Porque se ele absorve a palavra de fato e a carrega, ele não vai ficar fascinado com nada. Ele vai cumprir o que é o reino e riqueza vai vir de graça. Então isso aí é o que ele está dizendo com as espinhas. Eles ficam esquivando de tudo que é do mundo, entendeu? Fica lá se esquivando, não sei o que. Mas não é sobre se esquivar. Você não tá nos espinhos. O que foi, ó, é o que houve, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica frutífera. Então é isso. Aí depois ele fala: mas o que houve, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Aí esse é o que ouve a palavra de fato. E esse é quem? É o reinante. É o cara que vai acessar os códigos do reino. E é muito doido, porque Jesus explica muito bem aqui a parábola. Explica que, tipo assim, não é para qualquer um, que é os mistérios do reino. Cara, isso é de explodir a cabeça, tá ligado? Porque, mano, olha os códigos que a Bíblia carrega. E eu, cara, nunca tinha aprendido isso antes. E isso é muito louco. Quando eu comecei a pegar esses códigos, nossa vida, minha cabeça explodiu. Está explodindo todo dia, porque todo dia é um código diferente. Mas é isso aí, galera. Ó, Mateus 13, dá uma lida, reflete aí e depois você comenta aí o que você achou e qual código você tirou, que é top. Valeu, gente.